galera do canal, oi, 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 estou aqui pronta para mais um vídeo neste canal e hoje, abrindo julho, vou falar de rock and roll, né, por enquanto tem sido a temática de julho do canal, oi, 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 tem sido rock and roll e hoje eu vou falar do rock and roll dos anos 70. Heavy metal, heavy metal. O rock and roll dos anos 70 já foi assunto aqui no canal, quando eu falei do rock brasileiro dos anos 70. Eu vou deixar na descrição se eu lembrar. Se eu não lembrar, tem lá na playlist do canal, a playlist de rock and roll, tem lá o rock and roll dos anos 70, tá bom, pessoal? E lá você pode ver o rock Brasil dos anos 70. Eu falo da Rita Lee, do Raul Seixas, dos Secos e Molhados, tá? Entre outras bandas no cenário do rock and roll brasileiro dos anos 70. E lá também eu falo que o rock and roll dos anos 70 no Brasil foi um rock que começou a ser experimental. Mas aqui, o que a gente vai abordar no rock and roll fora do âmbito brasileiro? Bom, o rock and roll dos anos 70, fora do Brasil, também passou por diversas transformações, tá, pessoal? Uma nova mulher! Rock progressivo, hard rock, heavy metal, punk rock, glam rock, tudo isso eu vou falar agora no vídeo, tá? O primeiro que a gente vai se dedicar aqui é o rock progressivo. Ele teve sua origem aí em meados dos anos 60, quando as bandas começaram a fazer sons mais técnicos, tá? Sons em que eles prezavam mais a técnica instrumental. Então eles começaram a fazer um som mais técnico e menos dançante, tá? Os músicos, eles prezavam mais a sonoridade de acordes, a técnica de tocar, do que um rock pop dançante. Essa escolha pela técnica vem do rock psicodélico. Já no rock psicodélico, você vê, por exemplo, o pessoal fazendo solos de guitarra, sei lá, 5 minutos de solo de guitarra, 10 minutos de solo de guitarra. Você já vê isso no rock psicodélico, e o rock progressivo, ele levou isso mais a sério, ele levou essa sonoridade, essa técnica mais a sério. O pessoal do rock progressivo, eles flertavam com blues, mas também com música clássica, e as músicas entre si, elas tinham ligação uma com a outra, vamos dizer assim, as músicas, né? Isso você já vê, as músicas ligadas umas às outras, você vê no álbum Abbey Road dos Beatles. Há certas músicas lá que elas parecem ser continuidade da música anterior. As bandas do rock progressivo dos anos 70, eu posso dizer aqui, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull e o Pink Floyd. Inclusive, gente, o Pink Floyd, aquele disco do Pink Floyd que tem o Prisma, né? Podemos dizer que as músicas ali, elas têm uma continuação uma com a outra, e diz a lenda que se você colocar esse disco do Prisma, né, do Pink Floyd, junto com o filme O Mágico de Oz, na terceira rugida do leão, você começa o disco casa com a história do Mágico de Oz, tá, gente? Que bom! Diz a lenda aí. Não sei quem foi o primeiro que fez isso, mas tem essa lenda do rock também sobre o disco do Pink Floyd e o filme Mágico de Oz, tá, gente? Outro estilo de rock que foi muito popular aí nos anos 70
foi o hard rock, tá? O hard rock, ele foi um termo que ainda foi usado nos anos 60 para definir as bandas que tinham um som mais potente, tá? O hard rock, ele foi influenciado tanto pelo blues americano como pelo blues britânico. Sim, gente, houve o blues britânico também, tá? A diferença, né, do hard rock são acordes mais pesados e um pouco mais rápidos do que o rock and roll tradicional tocado nos anos 60 aí com os Beatles ou o rock psicodélico, vamos dizer assim. Mas também vamos dizer que o hard rock tem o seu pezinho, né, no psicodélico também, porque o rock psicodélico ele tem uma cadência mais pesada do que bandas, vamos dizer, bandas como Beatles, por exemplo, que estavam mais na vertente do pop rock. O psicodelismo ele tinha um som mais pesado, mais fluido, porque era por influência também das drogas psicodélicas, vamos dizer assim. Que se utilizavam muito as drogas alucinógenas aí no mundo do rock, enfim. Mas aqui, né, o hard rock também, ele tá casadinho com o heavy metal, tá, gente? Heavy metal. O heavy metal, ele tem um som bem mais rápido do que o hard rock, mas por muito tempo, você se referir a bandas de hard rock e heavy metal, era praticamente a mesma coisa, tá? Grupos, por exemplo, como o Rolling Stones, já transitavam aí pelo hard rock, assim como o músico Jimi Hendrix também já tocava no estilo hard rock. Tem uma música dos Beatles, a Helter Skelter, que também já está nesse estilo hard rock, que tem até lá o Ringo Starr falando: eu tô com bolha no dedo de tocar. A música Helter Skelter está presente lá no álbum branco dos Beatles. E aqui as bandas, né, de Purple, Led Zeppelin, o Alice Cooper, o Aerosmith, transitavam aí entre o hard rock e o heavy metal. Você pode se referir, por exemplo, o de Purple, você pode se referir ao de Purple como sendo o precursor do heavy metal também. Uns colocam também o Led Zeppelin no heavy metal. No hard rock, no heavy metal, Black Sabbath, enfim. Tem, né, o hard rock e o heavy metal estavam ali casadinhos nos anos 70, né, no início dos anos 70. E falando aqui de heavy metal, é o que nós vamos falar agora. Vamos falar dele, tá? O heavy metal, ele surgiu no final dos anos 60, ele ganhou essa popularidade nos anos 70 com bandas que justamente eu falei aqui, o Led Zeppelin, o Deep Purple e o Black Sabbath, tá? E no metal, os timbres eles foram mais amplificados, mais saturados, o que quer que seja assim, saturação no rock. A meu ombro, sobe e desce. Tanto o hard rock quanto o heavy metal, eles estão calcados também no blues, tá? Só que aí é uma cadência mais rápida aí do heavy metal. E uma banda que fez, né, muito pelo estilo nos anos 70, o estilo do heavy metal foi a banda americana Kiss, né? Eles surgiram já calcados aí no heavy metal já, gente. Durante aí, acho que eles surgiram talvez em 72, 73, enfim. E dizem também, né, há quem diga que o Kiss teve a influência da banda Secos e Molhados no quesito da maquiagem. Só um minutinho.
Uma água aqui para molhar a garganta, molhar a goela. E dizem, né, que o Kiss, no quesito da maquiagem, da vestimenta, vamos dizer assim, teve influência dos Secos e Molhados. O fato é que Secos e Molhados e Kiss surgiram na mesma época, tá, gente? Então, seria uma honra, né, Paul Kiss ter se inspirado nos Secos e Molhados para sua maquiagem. E aqui também, o Kiss inaugura um estilo que nos anos 80 foi chamado de glam metal, né? Bandas de glam metal que apareciam maquiadas, tipo o Poison, o próprio Kiss, isso lá nos anos 80, tá, gente? Agora, falando em glam, o glam rock. O glam rock também foi um estilo que apareceu nos anos 70. Ele não era em si um estilo musical, era só mais um estilo visual, tá? Algumas bandas de rock, cantores de rock, eles apareciam com um visual mais glamuroso. O glam é uma abreviação para glamour rock. O glamour rock, ou glam rock, ele apareceu no Reino Unido, né? Made in UK. Então, essas bandas e esses cantores, eles apareciam com um visual exagerado e por vezes andrógeno também. Você não sabia se era homem, se era mulher, um visual andrógeno. Então, bandas como o T-Rex, o Queen e os músicos, né, como o David Bowie e o Elton John, apareciam muito assim com roupas extravagantes, tá? Nos Estados Unidos, o Alice Cooper aqui, que eu falei hard rock, heavy metal, Alice Cooper também fez parte aí do glam rock. O Alice Cooper, ele aparecia maquiado também, uma maquiagem mais das trevas, vamos dizer assim, meio vampirística, vamos dizer assim. O Lou Reed aparecia também maquiado. A banda New York Dolls, com algum tipo de vestimenta. O Iggy Pop e a banda Suzy 04, esses aqui todos americanos, né? O Alice Cooper, o Lou Reed, a banda New York Dolls, o Iggy Pop e a banda Suzy 04 fizeram parte aí desse gênero glam rock, tá? Agora, o último estilo que eu vou falar aqui, o punk rock. O punk rock surgiu aí na década de 70, dizem que surgiu de fato nos Estados Unidos, as bandas indo tocar no clube CBGB. O clube CBGB era um clube que ficava em Nova York, que recebia essas bandas de punk rock. As bandas que tocaram lá no CBGB, o Ramones começou a carreira lá, Talking Heads, porém Talking Heads ele não era tão punk rock, vamos dizer assim, porque o punk rock também tinha um estilo de vestimenta, mas o Talking Heads não seguia tanto esse estilo de vestimenta do punk rock. A banda Blonde também começou lá no CBGB, Sex Pistols, que era do Reino Unido, também foi tocar no CBGB, e tinha também a banda The Clash, também do estilo punk rock. E o que pregava aí o pessoal do punk rock? O punk rock, eles eram antissistema, anarquia, tá? Era isso que o punk rock pregava, a anarquia, o antissistema, a coisa assim, sem governo, enfim, anticapitalista, acima de tudo anticapitalista, que o punk rock era. Então, o estilo, né, de vestimenta do punkers começou a surgir, né, cabelos espetados, coisa assim,
ornamentos com tachinhas, né? Aquelas tachinhas pontudas, calça rasgada, jeans surrado, jaqueta de couro surrada, camiseta rasgada. Bando de suburbano cafona, pobre! Tudo isso era o estilo do punk rock. Eles eram antissistema. Eles eram antissistema, mas assim, pelo menos o punk rock britânico, o visual, quem ficou encarregado do visual do punk rock britânico, vamos dizer assim, foi o marido da Vivienne Westwood. A Vivienne Westwood, uma famosa estilista britânica, o marido dela, que ficou encarregado do visual das bandas punk, e também ele era empresário das bandas punks, né? Sex Pistols, não sei se da banda The Clash, enfim, mas do Sex Pistols. O marido da Vivienne Westwood, ele era empresário dos Sex Pistols. Bom, e é isso. O punk, ele adotava mais o estilo faça você mesmo, acordes simples, em detrimento aí do rock progressivo, que eles primavam muito pelos acordes, pela precisão dos acordes. O punk rock era uma coisa mais simples, pá, pá, pá. Tá bom. 3 acordes e pararará, tá? Uma coisa mais simples, letras simples também. Eles gravavam também, optavam por gravar com gravadoras independentes. Eles iam fazer shows em lugares alternativos, tudo isso da banda, né, estilo do punk rock. No Brasil, o punk rock chegou mais para os anos 80 e temos aí bandas como Ratos de Porão, Inocentes. Temos também as Mercenárias, uma banda de punk rock feminina dos anos 80, Garotos Podres, os Inocentes falei, né? Então, todas essas bandas também fizeram o cenário brasileiro do rock já nos anos 80, tá? E é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam nesse canal, seu like, o seu comentário é muito importante para o canal e ative o sininho da inscrição quando você for se inscrever neste canal, tá? Temos também o @canal Oioioi e é isso daí. Para o próximo vídeo eu vou falar da vida e carreira de David Bowie ou Ziggy Stardust, como você quiser, mas aí David Bowie ou Ziggy Stardust estará no próximo vídeo do canal. Um beijo para vocês. Fui! Hey! Hey! Lift it, salon!